eu tinha muitas dores, eu tinha estava com uma capacidade muito pequena de recuperação e comecei a me tratar com a medicina integrativa. A diferença da medicação, a diferença do tratamento em si, era no pré e não no pós. Isso realmente fez muita diferença na minha vida. Olá, o tema do Momento Saúde de hoje é medicina integrativa, conhecida aqui no Brasil também como medicina da longevidade. Para falar sobre isso, nós procuramos o Dr. Ricardo Campos, que se especializou nesse assunto. Doutor, olá, muito obrigada por aceitar falar com a gente, com a nossa equipe. Eu que agradeço o convite. E lá vai a pergunta, o que é medicina integrativa? A medicina integrativa, como o próprio nome já diz, ela integra várias áreas do conhecimento em prol de fazer com que o paciente tenha uma longevidade saudável, que ele desenvolva menos doenças, que ele consiga envelhecer com saúde, ele consiga chegar nos seus 70, 80 anos com o mesmo vigor, fazendo as mesmas coisas que fazia quando eles tinham 40 anos de idade. Que a longevidade agora é uma realidade, né? Antes, com 30 e poucos anos, a pessoa já era considerada velha, já podia esperar, né? No Brasil, a gente conseguiu ultrapassar a marca dos 50 anos de expectativa de vida final da década de 50, começo da década de 60. Hoje a gente está com expectativa de vida no Brasil de 78 anos, então a gente ganhou 28 anos de expectativa de vida, só que a expectativa de vida saudável, sem depender de uso de remédios, sem ter nenhuma doença associada, hoje no Brasil é 60 anos. Então o que a gente tenta fazer com essa medicina é estender não só a expectativa de vida, mas a expectativa de vida produtiva. Está até aí hoje com a reforma da Previdência, que a gente vai ter que trabalhar até cada vez mais tarde, então a gente tem que estar cada vez mais saudável para conseguir ser produtivo, trabalhar sem nenhum problema. Tem um lado bom, né? Que é a experiência daqueles que já trabalharam bastante, que está sendo bem procurada agora, mas com qualidade de vida. E como funciona? Integrativa significa que várias vertentes da medicina se juntam para fazer aquela pessoa ter uma qualidade de vida, é isso? Exatamente. A gente integra várias áreas do conhecimento da nutrição, que é muito importante, porque de acordo com a maneira que o paciente se alimenta, que o indivíduo vai se alimentar, isso vai interferir muito nas doenças que ele vai ter lá na frente. A gente usa muito a parte de esporte, que é fundamental para a prevenção de doença cardiovascular e de uma série de doenças, Alzheimer, Parkinson, obesidade. E a parte da endocrinologia e metabologia. Então a gente usa, às vezes, quando é indicado, parte de reposição hormonal, ela é fundamental no envelhecimento saudável do indivíduo. A reposição de algumas vitaminas, quando se fazem necessária, quando o indivíduo não consegue só com a alimentação ter a ingesta adequada daqueles nutrientes. Podemos dizer que a nutrição tem uma grande parcela na saúde do nosso paciente, e em relação à medicina integrativa seria provavelmente mais que 50% aí, porque na verdade ela vai seguir o dia a dia da pessoa. A pessoa vai criar um hábito, ela vai conseguir criar um equilíbrio e a parte de saúde vai ser expressa também a partir do que ela vai estar ingerindo. A dieta para uma pessoa jovem e um idoso, ela pode ser diferente na questão energética e muito relacionado também à questão da parte calórica, né? O quanto essa pessoa faz atividade física. Nós temos uns cuidados com vitaminas e minerais hoje muito grande e como a gente está dizendo em relação à parte de nutrição, a gordura vem sendo uma nova aliada para a gente. Nossa base nutricional estava muito em carboidrato e proteína e hoje a gordura vindo de uma forma natural, uma gordura natural, ela é sim muito importante, dependendo do caso, principalmente uma modulação hormonal numa medicina integrativa, por exemplo. Então, na verdade, o ideal seria a criança já ter essa medicina. O ideal seria a mãe, antes de engravidar, já começar a fazer essa prevenção, que às vezes ela fazendo, por exemplo, a reposição de alguns elementos como ácido fólico, ômega 3, iodo, você já consegue fazer com que essa criança tenha menos risco de desenvolver doença. A gente já sabe hoje, por exemplo, que uma mãe que ingere uma quantidade grande de gordura trans durante a gravidez, esse bebê tem uma probabilidade maior de, quando for adulto, de desenvolver doença arteriosclerótica.
A gente sabe também que uma mãe que inala alguns tipos de substâncias químicas, essa criança tem uma probabilidade maior de ter leucemia quando for adulto. Então a gente tenta fazer com que essa mãe não tenha, diminuir esses fatores de risco para que essa criança já comece uma vida saudável, na verdade, que já começa na barriga da mãe. Então, na verdade, é uma prevenção, né? Prevenção às doenças. Exatamente. Quando a gente, por exemplo, fala de uma mamografia no prevenção do câncer de mama, a mamografia não previne o câncer de mama. A mamografia você faz o diagnóstico precoce. A prevenção do câncer de mama está no combate ao tabagismo, está numa alimentação adequada. Não a mamografia é fundamental, é importância para diagnóstico precoce, mas quando a gente fala em prevenção, a gente tem que começar lá atrás, quando essa menina ainda tem seus 20, 30 anos, não depois que já está com 60, 70, que aí todo aquele processo do câncer já está instalado. Como é a medicina preventiva? Ela tem algumas fases? Tem, né? Porque se ela começar, por exemplo, se a medicina começar na barriga da mãe ou antes até de engravidar, é diferente dela começar depois que a criança nasceu. Exatamente. Então ela tem fases ou não? Tem fases. Nos primeiros 2 anos de vida, da vida intrauterina até o 2º ano de vida, essa criança, a gente tem que evitar o máximo possível a exposição dela a alimentos de agressão, porque é uma fase que a criança consegue sofrer mudanças, inclusive às vezes mudanças no próprio DNA, então a gente tem que evitar o máximo possível com que essa criança seja exposta a fatores de risco. Depois dos 2 anos de idade, isso já é mais difícil acontecer, mas aí você tem uma prevenção na questão de imunidade, vê a questão das vacinas que são mais adequadas para essa criança tomar ou não. Aí são outros cuidados. E lógico, um indivíduo até seus 25, 30 anos, a frequência com que ele tem que procurar o médico e o que ele tem que fazer é muito pouco. Às vezes é ajuste de alimentação, saber comer direito, ajuste de sono, que é muito importante. Hoje as crianças não dormem mais, então tem todos esses ajustes. Então, por exemplo, uma criança, o senhor disse aí que uma criança não dorme mais, eu queria até falar sobre isso. Não dorme mais porque deita com o celular, fica lá até 2, 3 horas da manhã. Hoje a gente já sabe que saiu até há pouco tempo atrás um estudo no New England, que é um jornal de grande renome de circulação médica, que criança até os 18 meses de idade não deveria ter contato algum com televisão, tablet e computador. E crianças mais velhas que também têm esse contato, elas vão ter uma probabilidade maior, por exemplo, de desenvolver transtorno de déficit de atenção e até esquizofrenia. Então, assim, tem que ter esses cuidados. A gente sabe, por exemplo, a gente estava falando do sono, uma criança que dorme até as 8 horas da noite, ela tem 5% de chance de ser... Que ela dorme a partir das 8, né? A partir das 8 ela tem 5% de chance de ter obesidade quando for adulto. Uma criança que dorme até das 8 às 10, ela tem 16% de chance de ter obesidade. E uma criança que dorme depois das 10, 11 horas da noite, ela tem 25% de chance de desenvolver obesidade quando for adulto. E qual é o horário ideal, então, para a criança? Para uma criança dormir até entre 8 e 9 horas da noite no máximo. Só que hoje os pais chegam tarde em casa, querem ficar com os filhos e acaba deixando os filhos com videogame, computador. Isso estimula muito essas crianças, fazendo com que elas vão dormir muitas vezes após meia-noite, 1 hora da manhã. Estava vendo uma matéria hoje que fala que as crianças já nem precisam mais... Tem a geração que já nem precisa mais dos pais para ensinar a mexer nos computadores, já nascem praticamente. Então, nós vamos ter uma geração aí doente, com certeza, né? Com muita certeza. Voltamos já já com mais Momento Saúde. Estamos de volta com o Momento Saúde, que hoje está conversando com o Dr. Ricardo Campos sobre medicina integrativa, conhecida aqui no Brasil como medicina da longevidade. Ainda falando sobre medicina preventiva, medicina da longevidade, qual o benefício da adequação hormonal para essas pessoas, para as mulheres no caso, né? A reposição hormonal, ela independe de sexo, pode ser feito tanto para mulher quanto para homem. A gente imagina que sempre é mulher que faz isso. Homens, cada vez mais, a gente nota que os homens estão tendo uma queda de testosterona mais precoce.
Isso devido à alimentação inadequada, excesso de pesticida na alimentação, substâncias que simulam o hormônio feminino, no caso, que estão presentes no plástico, em alguns pesticidas também, como eu já falei. E isso daí faz com que você tenha um declínio da produção hormonal. E os hormônios na mulher, eles são mais evidentes porque quando ela entra na menopausa, a queda é muito abrupta, então ela consegue ter uma percepção maior de sintoma. No caso dos homens, como é uma queda gradual, que normalmente começa a partir dos 35 ou 40 anos, o homem não percebe. Ele vai no médico com as queixas, muitas vezes esse médico ele fala assim, não, isso é normal da idade, é normal. Não, normal da idade, se a gente for pensar biologicamente, não é você viver 80 anos, é você morrer antes, como era antigamente. Hoje a gente ganhou, igual a gente estava falando, expectativa de vida, mas para ganhar na qualidade de vida, muitas vezes o hormônio é fundamental, que é ele que vai manter disposição, libido, vai manter aquele vigor para você no seu dia a dia, vai melhorar a tua qualidade do sono. E hoje a mulher ela percebe muito, porque daí ela já entra na menopausa, começa com aquelas ondas de calor, começa a ter ressecamento vaginal, cair cabelo, ganhar peso, então ela corre para o médico que ela já tem esse hábito. O homem não, o homem ele tem medo de médico, não procura médico, às vezes quando vai no médico as queixas não tem muita importância e acaba usando o sintomático. Tá com problema de ereção, toma um Viagra, toma outro remedinho, mas não trata a causa em si mesmo, que muitas vezes é um déficit de hormônio. E quem não pode fazer reposição hormonal? É muito raro quem não pode fazer reposição hormonal. E reposição hormonal, hoje, no caso do homem, a única contraindicação assim, absoluta de reposição hormonal no homem seria câncer de mama masculino, que é muito raro. E alguns estágios no câncer de próstata também é uma contraindicação da reposição hormonal masculina. No caso das mulheres, a gente sabe já hoje que a reposição hormonal com determinados hormônios, no caso do estradiol e estriol para a mulher, que seria um tipo de hormônio junto com a progesterona, tem um trabalho grande, isso chega a prevenir de 16% a 20% a incidência de câncer de mama. Então, aquele estudo que teve lá atrás, que falou que a reposição hormonal aumentava muito a incidência de câncer de mama, aumentava a mortalidade nas mulheres, isso caiu por terra. Alguns casos, sim, são contraindicados, mas aí é o papel do médico ver qual é o melhor tipo de reposição hormonal e adequar isso para cada indivíduo. Eu sofri um acidente em 2012 de moto, fiquei muito mal, fiquei por um período de recuperação grande, parado em cima da cama, enfim, tomando muito medicamento e com o organismo todo debilitado. Eu tinha muitas dores, eu tinha estava com uma capacidade muito pequena de recuperação e comecei a me tratar com a medicina integrativa e senti um resultado muito grande num pequeno prazo de tempo. 2 semanas, 20 dias mais ou menos, eu já senti um resultado muito grande. Eu tomava remédios para remediar. E aí com a medicina integrativa eu passei a usar produtos como suplementos alimentares, alguns manipulados à base de aminoácidos, remédios entre aspas, não para remediar, mas sim para não ter problemas que eu poderia vir a ter. E essa foi a mudança principal que eu senti. Então, que realmente a diferença da medicação, a diferença do tratamento em si, era no pré e não no pós. Isso realmente fez muita diferença na minha vida. Na realidade, eu me tratei, no primeiro período pós-acidente, eu me tratei para regular todo o meu organismo em decorrência do que tinha acontecido. E depois me apaixonei pela medicina integrativa e fiquei na questão da prevenção, levando isso para minha família e para minha saúde. Puxei minha mãe, puxei meu pai, puxei minha avó, puxei minha esposa. Minha esposa também perdeu, pós-gravidez, ela perdeu 26 quilos, só com atividade física, medicina integrativa, alimentação saudável,
sem uso de medicamentos que fariam mal para a saúde dela, muito pelo contrário, só benefício para a saúde. Minha mãe, ótima, na terceira idade conseguiu ganhar, ela nunca foi gorda, mas ela conseguiu mesmo assim ainda perder massa gorda, né, e ganhar bastante massa muscular. E com 61 anos ela está na melhor fase que ela teria hoje. Os últimos exames que o Dr. Ricardo viu dela, ela falou assim, ele disse que ela tinha um estereótipo de uma jovem de 21 anos. Eu fico muito feliz de ter minha mãe muito saudável e tenho certeza que ela vai durar por bastante tempo aí, saudável junto com a gente. A gente já volta. Estamos de volta, partindo agora para o terceiro e último bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre medicina integrativa. Doutor, como seria uma consulta para quem vem a primeira vez no seu consultório, querendo se prevenir, querendo ter uma vida mais saudável? Qual seria, como é que começa a consulta? Então, normalmente a consulta, a gente tem bastante tempo para conversar com o paciente, que isso é uma coisa também que acabou hoje em dia nos consultórios. Acho que a mecânica do convênio fez com que o médico tenha que atender cada vez mais rápido. Então a gente procura ter aí 1 hora, 1 hora e meia para conversar com o paciente, para a gente consegue ver todas as queixas do paciente, o que está acontecendo, como que é a alimentação dele, como que é o sono, como que é a rotina dele em casa, a rotina do trabalho. Daí a gente solicita alguns exames com caráter de diagnóstico precoce, prevenção. Então a gente pede exames cardiológicos, exames de sangue, ultrassom, para a gente ver cada indivíduo que vai precisar. Daí numa segunda consulta a gente olha esses exames e aí começa a já propor um tratamento ou uma rotina para melhorar a qualidade de vida dele. Na maioria das vezes a gente trabalha junto com um nutricionista, que é importantíssimo para conseguir adequar a alimentação desse indivíduo, porque também a gente tem pessoas que trabalham junto para melhorar o atendimento. Então a gente tem nutricionista, tem educador físico, dependendo de cada indivíduo a gente indica se tem necessidade ou não. E normalmente o acompanhamento no primeiro ano a gente faz a cada 3, 4 meses, depois que a gente já viu como que está, que se os exames estão todos em ordem, a gente faz o acompanhamento a cada 6 meses, mais ou menos. Dentro do consultório, quando o paciente chega, você já começa a analisar desde o comportamento ali ao conversar com o paciente, por isso que a gente também pede um tempo em consultório para estar analisando se a pessoa tem uma ansiedade maior, qual que é o estilo de vida dela, como que está o exercício físico na rotina dessa pessoa e quais são os costumes, principalmente alimentares, que ela já traz dentro do consultório. Você não consegue mudar isso do dia para a noite e às vezes você tem que inserir novos hábitos. Então isso tem um tempo, tem uma paciência e você tem que ensinar a pessoa a colocar isso no seu dia a dia. E aí você tem que pensar também que temos indivíduos e indivíduos, aí seria a individualização do tratamento. Existem pessoas que não precisam comer a cada 3 horas, existem pessoas que têm uma compulsão absurda por essa alimentação. E aí com o tempo, educando esse paciente, ele vai conseguir aumentar o tempo de distância entre essas refeições, por exemplo. Em termos de carboidratos, proteínas e gorduras, hoje vivemos um debate muito forte em relação ao que é bom e o que não é. Coisas antigas que eram condenadas voltam a ser agora, ter uma conotação positiva. A gente tem muita coisa, por exemplo, como a gordura saturada, que antes nossos avós usavam bastante e por um tempo, aí desde a década de 60, 70, começou a ser condenado e atribuindo muitas relações com doenças cardiovasculares e hoje já começa a ter uma conotação novamente positiva. Exemplo tanto da banha do porco que nossos avós usavam, como por exemplo o ovo, que já foi, já voltou, já foi, já voltou e agora ele está bem firme em uma posição positiva para a nossa dieta. E os pacientes que entram em consultório, talvez um dos itens que todos perguntam, falam, e a bebida alcoólica? E o vinho, a minha cervejinha? Então dá para encaixar isso sim no dia a dia do paciente. Dia a dia do paciente, dependendo da quantidade.
Mas a gente tem que entender que a maioria dos nossos pacientes em consultório são pessoas normais. Ele não vai parar com certos hábitos. Então, você ensinando essa pessoa a colocar dentro da sua semana isso, dentro do seu lazer, ela ter um equilíbrio com a alimentação saudável, ela consegue sim estar tomando seu vinhozinho de vez em quando. Uma pessoa que, por exemplo, tem problema de diabetes, é possível reverter? Não, né? Dependendo do tipo de diabetes, é sim. Se a gente pegar um indivíduo com diabetes tipo 2, e ele tem uma obesidade, uma alimentação inadequada, muitas vezes melhorando a alimentação, fazendo com que ele perca peso, inicie uma vida de atividade física, a gente consegue reverter sim a diabetes, fazer com que ele pare de usar a medicação. E muitas vezes no futuro ele até volta a usar, mas a gente consegue deixar ele sem medicação um período longo de tempo. Hipertensão é a mesma coisa, a gente vê muito na questão hoje da cirurgia bariátrica, que acho que na minha opinião está sendo hiper indicada, mas assim, ele consegue ter essa melhora da hipertensão e da diabetes. Se ele faz uma reeducação alimentar, atividade física, muitas vezes a gente consegue uma melhora significativa na questão do diabetes. E em relação a medicamentos, é possível usar fitoterápico sempre ou... Não, nem sempre. Eu sempre falo para o paciente o seguinte, a gente tem que procurar sempre um tratamento, inicialmente, que seja de uma posologia mais fácil, que ele seja mais barato e que ele seja mais natural. Depois, a gente vai podendo abrir mão de alguns medicamentos, mas o medicamento... ele remedia o processo, ele vai fazer você não ter ele é tratamento de sintoma. Ele não vai tratar o indivíduo, ele não vai tratar só o indivíduo, ele vai tratar sintoma. Então o diabético ele vai virar dependente de um remédio o resto da vida, o hipertenso a mesma coisa. Mas muitas vezes a gente precisa de medicação, acho que não dá para demonizar também remédio, mas na maioria dos casos a gente consegue tratar sem medicação. A gente consegue tratar, ou, às vezes, inicialmente com fitoterápico ou alguma correção metabólica com o uso de alguma vitamina. Lá na frente, se isso não foi possível, a gente entra com remédio, mas na maioria acontece o processo inverso. O paciente chega tomando um monte de remédio e com o tempo a gente vai tirando as medicações e ele vai ficando cada vez com menos medicação. E na medicina integrativa, é possível fazer a pessoa viver sem os remédios? É isso que eu quero entender, se desde o começo, lá na barriga da mãe, ela já teve aquela preocupação, é possível que essa pessoa passe a vida inteira sem precisar de um remédio, a não ser reposição de vitaminas, como o senhor disse? Você diminui muito o uso de medicação. Hoje no Brasil, a média de uso de medicação do indivíduo com mais de 60 anos é de 5 remédios que esse indivíduo está tomando. Mas por que acontece isso? Muitas vezes ele vai no médico, passa um remédio, dá um sintoma, um efeito colateral, ele vai num outro médico que vai passar outro remédio e aí acaba um conversando com o outro. E a hora que vê ele está tomando uma gama gigantesca de medicação. Se a pessoa desde a infância tem essa preocupação e não precisa ser paranoico, querer viver numa bolha, ela tem uma preocupação maior de alimentação, atividade física, sono, enfim, ela consegue sim chegar com seus 80, 90 anos super bem. Isso, igual a gente estava conversando também, a expectativa de vida no Brasil em 1960 era 50. Hoje ela já está em 78. A tendência disso é aumentar cada vez mais. O que a gente tem que fazer é diminuir as comorbidades do envelhecimento, fazer com que você tenha um envelhecimento saudável, produtivo e não aquela vozinha de bengalinha que isso acabou. Que fica dando trabalho, né? Não, isso acabou. Ela tem que ser independente, aliás, independente, todos, né? Sair para festa, sair com as amigas, viajar, não ficar em casa, trancada, dependente. Isso não existe mais. Dr. Ricardo Campos, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, estou à disposição para sempre que precisar, pode me chamar. Muito obrigada. E assim tivemos mais um Momento Saúde. Hoje falamos com o Dr. Ricardo Campos sobre medicina integrativa. Obrigada por ter ficado com a gente.